Bom, primeiramente sejam todos bem-vindos. Este é o penúltimo capítulo do Greener Talks. Eu me chamo Bremer, faço parte da equipe de consultoria da Greener e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco de uma estruturação de uma integradora saudável, tá? Mostrar aí alguns exemplos de como fazer a otimização dos nossos serviços em uma integradora. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aí aos patrocinadores, deste capítulo. O que a gente vai falar nesse capítulo aqui de estruturação de uma integradora? A gente vai utilizar aí para fazer esse exemplo dados do estudo da Greener, que foi lançado agora no primeiro semestre de 2019. A gente vai falar também um pouco de otimização tributária, vamos falar dos regimes fiscais que uma integradora pode estar, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Aí vai também falar aí de softwares de gestão e automação, tá? Vamos mostrar alguns softwares de marketing, softwares de comercial, contabilidade, entre outros. E por último, a gente vai falar um pouquinho de vendas e de qualidade, né? Como a gente pode melhorar o serviço, como melhorar as vendas de uma integradora. Bom, primeiramente a gente vai passar agora para o cenário atual das empresas integradoras. Aqui a gente trouxe um pouquinho do que foi passado aí na pesquisa da Greener, do primeiro semestre de 2019, e a gente vê aí que a potência comercializada em 2018 foi um total de 978 megawatt-pico, ou seja, quase 1 giga comercializado, e esse valor é cerca de 3 vezes mais do que foi comercializado em 2017, tá? E a gente fez uma estimativa também das empresas atuantes no mercado, né? De acordo com a pesquisa, esse ano, no ano de 2018, a gente tem aí 6 mil empresas atuando no mercado. E sendo que no ano de 2017 a gente tinha por volta de 2.700 empresas, ou seja, a gente tem mais que 2 vezes, mais que dobrou o número de empresas atuando no mercado de geração distribuída, tá? E o volume aí médio de comercializado em 2018, foi de 173 kWp por ano por empresa, tá? Esses dados são estimados, né? Não são dados exatos, são estimados com base na pesquisa, e se a gente fizer aí um levantamento mensal, a gente tem em torno de 13,6 comercializado por cada empresa por mês. E, se você comparar com 2017, a gente tem um crescimento aí por volta de 50%, ou seja, a gente pode ver que mesmo o número de empresas aumentando, as empresas também aumentaram o volume comercializado, as empresas melhoraram em questão de vendas e o mercado está mais aquecido agora em 2018. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de faturamento. A gente tem aí que o valor médio dos sistemas mais comercializados, de acordo com a pesquisa da Greener do primeiro semestre de 2019, foi R$ 4,05 por watt-pico. Esse valor de CAPEX é mais ou menos referente a um sistema de 50 kWp, e que foi o sistema médio aí comercializado de acordo com as integradoras que participaram da pesquisa, né? Geralmente esse número é jogado para cima por causa que tem integradoras focadas aí em usinas de grande porte, mas é um CAPEX apenas referência aí para a gente entender quanto que o mercado girou no ano de 2018. Bom, a gente tem quase 1 giga comercializado, então o que a gente pode ter aí é que o mercado rodou mais ou menos 4 bilhões no ano de 2018. Bom, agora a gente vai passar aí para falar sobre o exemplo de uma estruturação de uma integradora. Vale apenas frisar novamente que é apenas um exemplo, tá? Vai variar conforme cada integradora está atuando, mas a gente vai passar um exemplo para vocês terem noção de quais são os gastos, quais são os custos, entenderem como é que isso funciona dentro de uma empresa, dentro de uma integradora. Primeiramente, a empresa que a gente atuou, ela é focada em sistemas de pequeno e médio porte, tá? O sistema que ela está trabalhando aí, a gente utilizou um sistema de 13,6 kWp como sendo o médio que ela vende. Basicamente, tiramos isso da pesquisa, que foi a média de volumes comercializados. E essa vai ser uma empresa que atua 100% com energia solar fotovoltaica, né? E no modelo de faturamento único, ou seja, a empresa ela fatura tanto no kit quanto nos serviços. A gente sabe que tem empresas aí, muitas empresas que não atuam somente com solar, muitas empresas não fazem faturamento do kit, mas apenas para trazer como exemplo aí essa estruturação de uma integradora, a nossa empresa está trabalhando com o modelo de faturamento único. E além disso, a empresa conta também com 7 funcionários, esse é um dado médio que a gente pegou da pesquisa também do primeiro semestre. E por último, a questão de enquadramento fiscal. A empresa integradora está trabalhando no lucro presumido, tá? A gente vai falar depois um pouquinho mais à frente de outros enquadramentos fiscais que ela pode estar, fazer uma comparação para mostrar quais seriam as diferenças se ela tivesse em outro enquadramento, mas inicialmente a gente vai tratar aqui do lucro presumido. Bom, agora a gente vai trabalhar aí com o faturamento mensal dessa integradora, né, que o sistema médio utilizado para ela foi no caso de 13,6. O CAPEX desse sistema de 13,6 é de R$ 4,49 por watt-pico. E o número médio de vendas que a gente utilizou foram de 3 vendas. A gente vai mostrar um pouco mais à frente que 3 vendas é o número mínimo que essa integradora precisa para se manter de pé, tá? Então, a partir desses dados, que foram dados aí levantados na pesquisa de geração distribuída do primeiro semestre de 2019, a gente consegue ter aí o faturamento mensal dessa integradora, que é por volta de 183 mil ao mês.
Agora a gente vai passar um pouquinho aí nas despesas mensais dessa integradora, tá? Eu não vou passar por todos os custos são muito variáveis, né? A gente fez apenas um levantamento de acordo com os dados que a gente tinha, mas eu vou pelo menos citar quais são esses custos de maneira geral. A gente tem aí custos com aluguel, custos com contabilidade, alguns custos gerais, por exemplo, de energia, água, internet, telefone. Essa integradora também a gente considerou um custo de marketing, que a gente considera que é muito importante numa empresa de integração, e também custo de pós-vendas, ferramentas e da equipe, né? Na equipe, no caso, que a gente considerou aí sendo 7 pessoas, como uma pessoa na gerência, um administrador, um engenheiro e 4 pessoas instaladoras, tá? Vale lembrar que, mais uma vez, que é apenas um exemplo, algumas empresas não contam com a engenharia, algumas empresas contratam engenharia por fora, algumas empresas também não contam com os 4 instaladores, algumas empresas contratam instaladores por fora, mas nesse exemplo que a gente está utilizando, a gente vai contar aí com 7 pessoas na nossa equipe, dando um total aí de custos fixos em torno de 34 mil, tá? A ideia é a gente entender quantos sistemas a gente precisa vender para conseguir arcar com esses custos fixos e arcar com os custos variáveis aí de cada sistema vendido. E aqui a gente trouxe aí o custo de um sistema de 13.6, que vai ser o sistema médio que essa integradora nossa vai vender. Bom, primeiramente a gente tem aí o kit, né, que a empresa vai comprar do distribuidor, que ele aí é por volta de 60% do custo final, do R$ 4,49 por watt-pico. 60% corresponde a kit. Depois a gente tem também aí os equipamentos adicionais, que a gente considerou em torno de 3%. Então o custo do produto vendido foi em torno de R$ 39.500. Tá? Depois a gente tem aí a questão dos impostos, né? Como é que a gente fez os impostos? A gente utilizou as tabelas do lucro presumido para achar qual seria a quantidade paga de imposto de apenas um sistema vendido, do sistema de 13.6, e a gente viu que dava em torno aí de 12% do valor total desse sistema vendido, tá? E por fim, a gente tem a margem de contribuição. Essa margem de contribuição ela vai variar bastante, depende muito do valor do kit e do valor final aí do sistema que o entregador vende o sistema, mas nesse caso a gente utilizou uma margem de contribuição em volta de 23%, né, que a gente pode ver aqui dá em torno de 14.195, e isso corresponde a 41% dos custos fixos que a gente falou anteriormente. Ou seja, é necessário vender pelo menos 3 sistemas para a gente conseguir pagar os custos fixos, pagar os custos variáveis e ainda conseguir um lucro no final aí do nosso mês, tá joia? E o preço final que a gente tem aí para esse sistema, no caso de 13.6, é em torno de R$ 61 mil. Bom, agora passando aí para o balanço financeiro da empresa integradora, né? A gente considerou as 3 vendas, considerou o faturamento que eu já passei anteriormente, considerou os impostos, então a gente vai ver quanto que a gente tem aí de lucro bruto mensal, né? Então vamos passar aqui no slide, a gente vê pelo faturamento bruto mensal da empresa é de 183 mil, a gente tem aí com os impostos, né? O imposto de 3 sistemas vendidos deu em torno de 21.983, o custo final do produto aí, considerando kit, sistemas adicionais, foi de 118.623 e o lucro bruto final, né, contando aí o que a gente tem de faturamento, pagando o custo do produto e pagando os impostos, então o lucro que a gente tem aí é de 42.500, que é daquela margem de contribuição, vem da margem de contribuição do sistema de 13.6, tá? Considerando que a gente tem a despesa média fixa mensal de 34.270, a gente tem um lucro líquido de 8 mil, ou seja, essa empresa vendendo sistemas de 13.6, vendendo 3 sistemas por mês, ela consegue pagar os custos fixos, os custos variáveis, os impostos e ter aí 8.315 de lucro líquido mensal. Bom, vou falar um pouco agora de otimização tributária, tá? Eu vou trazer aí para vocês as principais tipos de enquadramento fiscal que temos nas empresas do Brasil, que é o lucro presumido, o lucro real e o Simples Nacional. Vou começar falando sobre o Simples Nacional. O Simples Nacional ele é voltado para microempresas ou empresas de pequeno porte, ou seja, um dos requisitos para estar dentro do Simples Nacional é você ter o faturamento até 4,8 milhões ao ano. E como no próprio nome já diz, ele é um pouco mais simples, é um modelo mais simples do que os outros, ou seja, todos os impostos são faturados numa guia única, tá? Você não tem aí um trabalho contábil tão grande quanto a gente tem no lucro presumido e no lucro real. Como é feito aí o cálculo do Simples Nacional? O Simples Nacional, você utiliza de tabelas, né? Você tem tanto tabela para faturamento quanto tabela para tipo de atividade que você exerce. Então, se você tem uma integradora, você tem a atividade de venda de kit e a atividade de engenharia de instalação, você utiliza tabelas diferentes para achar aí qual que vai ser a porcentagem que vai ser qual vai ser a porcentagem do Simples Nacional que vai ser utilizado para pagar esses impostos.
Bom, a gente tem também agora o lucro presumido, tá? Ele é um pouco diferente do Simples Nacional, mas ele também utiliza de tabelas para você, dependendo para você calcular aí qual que vai ser a porcentagem do seu faturamento que vai ser considerado lucro presumido. As tabelas variam de acordo com o tipo de atividade que você exerce. Bom, como é que funciona aí o lucro presumido? Um dos requisitos do lucro presumido é você ter o faturamento até 78 milhões e ele tem tanto a cobrança de impostos que vão em cima do faturamento, né, que no caso seria o PIS/COFINS e o ISS, e tem também aqueles impostos que vão direto no lucro, que seria a contribuição social, o imposto de renda, tá? E como é que é feito aí esse cálculo no lucro presumido? Você pega uma tabela, de acordo com o tipo de atividade que você exerce, você presume que o seu lucro é uma porcentagem do seu faturamento e você cobra aí a contribuição social e o imposto de renda em cima desse lucro que é presumido, não é o lucro real da empresa. Bom, agora o lucro real, ele é um pouco parecido com o lucro presumido, mas a diferença é que nele você tem que ter uma atividade contábil um pouco mais correta, um pouco mais assertiva, para você ter certeza aí de quanto que é realmente seu lucro, tá? Você não utiliza de tabelas para presumir um lucro, você simplesmente vai cobrar os impostos em cima do lucro real, do lucro contábil, tá bom? Você não tem o requisito de faturamento, qualquer empresa pode participar, pode estar enquadrada no lucro real, mas se a empresa for acima de 78 milhões, que é o limite para lucro presumido, ela obrigatoriamente tem que estar no lucro real, tá bom? E qual outra diferença que a gente tem aí do lucro real com o lucro presumido é a questão também do PIS/COFINS, tá? Que eles também são cobrados em cima do faturamento, mas no lucro real o PIS/COFINS é em torno de 9,25% e no lucro presumido é de 3,65%, tá bom? No lucro real você também tem uma outra vantagem, é que você pode fazer créditos de PIS/COFINS, ou seja, você pode abater ou creditar o PIS/COFINS de alguns custos, de algumas despesas que a entregadora tem, tá? Isso não pode ser feito já no lucro presumido, apesar de no lucro presumido o imposto PIS/COFINS ser 3,65, um pouco menor do que no lucro real. Então, você tem que pelo menos entender qual seria a vantagem de cada regime tributário, de cada enquadramento fiscal, e entender em qual a sua empresa mais se enquadra para você ter otimização tributária, para você ter alguma vantagem e ter algum desconto, conseguir pagar menos com os tributos. Bom, agora eu vou falar de otimização tributária, né? Eu vou trazer aí 3 tópicos. Primeiro seria o planejamento tributário. O que é o planejamento tributário? Você tem que entender quais são os seus custos, quais são suas receitas, quais são as atividades da sua empresa, para dessa forma conseguir saber se você tem direito a alguma isenção tributária, se você consegue abater o PIS/COFINS ou algum tipo de imposto nas suas atividades. E também para conseguir entender qual seria o melhor regime, qual seria o melhor enquadramento fiscal para você estar trabalhando. Tá? O segundo ponto que eu trago aqui é o enquadramento fiscal adequado, né? Como eu falei anteriormente, basicamente você entender qual é o seu tipo de atuação, fazer simulações com vários tipos de enquadramento, Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, e ver com qual deles você consegue aí tá tendo uns custos fiscais, uns custos de tributos, custos de impostos mais baratos. Tá bom? E por último, é a auditoria e auxílio de um especialista. A gente recomenda fortemente aí uma auditoria contábil, principalmente se você estiver começando a sua empresa, para você ter certeza de que você está fazendo aí todas as exigências fiscais, de você estar pagando todos os impostos de forma correta e não ter problemas no futuro, tá bom? E também uma das vantagens nesse caso de você ter um especialista te ajudando é você ter certeza de que o seu enquadramento fiscal é o correto, você ter certeza aí de que você está tendo todas as isenções de impostos no seu faturamento. A gente considera isso muito importante e pode fazer toda a diferença, porque ele pode fazer com que a sua empresa seja muito mais eficiente, trabalhando aí no enquadramento fiscal correto, trabalhando de forma otimizada. Bom, aqui a gente traz um exemplo aí, a gente pegou o mesmo exemplo que a gente mostrou no início, tá? A gente vai fazer uma simulação utilizando outro enquadramento fiscal para entender quais seriam as vantagens e desvantagens aí se a gente tivesse, por exemplo, no Simples Nacional, tá? No primeiro exemplo que eu trouxe, a gente trabalhou no lucro presumido e a gente pôde ver aí que de impostos a gente pagou 12% do faturamento do kit, e o que dá em torno de R$7.000. E se a gente trabalhar com o Simples Nacional, a gente tem aí em torno de 14%, ou seja, 8.500, que pagaria de imposto em cada kit vendido. Ou seja, a gente tem uma diferença aí de 1.200 para cada kit vendido. Se a gente considerar que são 3 sistemas vendidos ao mês, a gente tem uma vantagem aí de 3.6 mil ao mês, ou seja, é uma vantagem bem grande, bem expressiva. Faz toda a diferença para você ter uma empresa mais eficiente, para você melhorar sua margem e trabalhar com os custos mais baixos.
Agora a gente vai sair um pouquinho dessa questão de tributação e vamos entrar na questão de software de gestão e automação, né? Muitas empresas integradoras não utilizam softwares de gestão, a gente considera extremamente necessário para essas empresas aumentarem suas vendas, otimizar o seu tempo e aumentar aí a conversão, a taxa de conversão e o número de propostas, tá bom? Eu vou passar aí um pouquinho em diversos softwares de gestão e automação. A gente vai dividir ele em alguns tipos, né? Igual eu trago aqui, a gente vai dividir ele em marketing, comercial, atividades e contabilidade, tá? E a ideia inicial é simplesmente passar alguns exemplos de softwares de vocês, os softwares mais utilizados no Brasil e no mundo, em cada um desses tipos, mas a gente sabe que existe uma gama enorme de outros softwares desse tipo atuando no mercado. É só para trazer para vocês algumas ideias de como vocês podem estar trabalhando, de quais são as vantagens de cada um desses tipos de softwares e se vocês devem implementar ou não na sua empresa, tá bom? Aqui, vamos começar falando de marketing, tá? Eu trouxe aí os principais softwares de marketing que temos aí no mercado. HubSpot, RD Station, MailChimp e Lead Lovers. Vale lembrar mais uma vez que são apenas exemplos. A gente tem diversos outros softwares trabalhando com automação de marketing no mercado. E serve como referência para você pesquisar, para você entender quais são as vantagens desse tipo de software. A gente vai passar um pouquinho agora aqui do que esse software pode fazer. Primeiramente, a gente tem aí o e-mail marketing. O que é o e-mail marketing? O e-mail marketing permite você fazer aí um e-mail todo dentro da ferramenta, tá? E você tem aí ferramentas de design, ferramentas de texto para fazer esse e-mail e você pode mandar ele para sua base de clientes inteira de uma só vez, de forma automática, tá? A gente também aí formulários, né? O que são os formulários? Os formulários, quando você quer disponibilizar algum material no seu site, a gente tem um formulário que você pode estar fazendo algumas perguntas para esse acessante, para esse visitante, para você ter informações de cadastro desse visitante, né? O visitante no seu site. Com essas informações, o visitante passa de visitante para lead. O que é um lead? Um lead seria uma pessoa que acessa o seu site, que acessa as suas informações, mas que a gente tem um cadastro dele, a gente tem as informações de contato dele, né? E outra ferramenta também desses softwares de marketing são o funil de leads. Ele permite entender como o seu lead comporta, né? Quais sites quais páginas ele acessa, quais links ele acessa, quais materiais eles acessam. E dessa forma, você consegue estar enviando propostas, enviando material para esse lead de acordo com o que ele faz. Você consegue monitorar aí o acesso do seu lead. Tá? Outra coisa que a gente tem também aí nesse software de marketing é a segmentação da sua base, né? A gente falei aí da base que a gente pode ter uma base de clientes, mas ela pode também ser segmentada, né? Por exemplo, clientes de pequeno porte, clientes de grande porte ou clientes de médio porte. Então, se você quer mandar um e-mail apenas para os clientes de pequeno porte, você tem a sua base segmentada e você envia apenas para os clientes de pequeno porte, tá bom? Outras coisas também que os softwares de marketing proporcionam é gestão de leads, fluxo de atividade e mídia social. Então a gente consegue ter aí o controle do que o lead está fazendo e também a questão da mídia social, que a gente pode fazer aí posts na própria ferramenta de marketing e enviar para diversas mídias sociais ao mesmo tempo. E ele permite também você monitorar como é que está a resposta nessas mídias sociais, né? Como é que estão as respostas nessa mídia social, qual foi o resultado das suas campanhas. E por último, relatórios, né? A maioria desses softwares que eu estou apresentando para vocês vai ter aí a presença de relatórios finais mostrando como é que estão aí as campanhas, como é que estão os e-mails marketing, quais são os resultados da utilização deste software. Bom, aqui eu trouxe uma pesquisa para vocês. A pesquisa, o primeiro gráfico, ele mostra aí qual seria a tecnologia mais utilizada para geração de demanda, tá bom? Isso foi um levantamento, uma pesquisa feita aí para as empresas que utilizam de marketing em suas empresas, e a gente viu aí que o e-mail marketing, de acordo com elas, é a tecnologia mais utilizada para geração de demanda, e o e-mail marketing é uma das ferramentas que a gente tem aí nos softwares de marketing, ou seja, é extremamente importante, extremamente eficiente. E aqui também a gente tem aí, no segundo gráfico, um planejamento de ajuste de gastos com software de marketing para os próximos anos. Ou seja, foi uma pesquisa também levantada com essas empresas que têm aí trabalhado com ferramentas de marketing e cerca de 80% delas falaram que vão gastar no seu orçamento o mesmo tanto ou mais com as ferramentas de marketing. Ou seja, 80% das empresas viram valor das ferramentas de marketing, sendo assim softwares que trazem vários benefícios aí para a sua empresa integradora também. E aqui eu trouxe um funil de marketing, né? Eu vou explicar ele de maneira rápida, como é que funciona um funil de marketing dentro do software de marketing, do software de automação de marketing que você pode colocar na sua integradora. Primeiro a gente tem a área de tráfego. O que é a área de tráfego? A área de tráfego são as pessoas que podem se interessar pelo seu produto. Ou seja, as pessoas não acessam ainda o seu site, então você tem que descobrir como você vai fazer para atrair essas pessoas, né? Com banners ou divulgação para atrair essas pessoas. E isso é uma coisa que o software de marketing proporciona, porque ele proporciona você enviar
enviar posts para mídias sociais, por exemplo, criação de banners, entre outros. Tá? Depois que a gente atraiu essas pessoas que não visitavam o site, a gente tem os visitantes, que são as pessoas que entram no site, que veem a nossa página, mas ainda não baixaram conteúdos, que a gente ainda não tem a informação desse público, né? Ou seja, mais uma vez o marketing é importante porque ele ajuda nesses conteúdos aí, ele ajuda na elaboração desse material que vai estar composto no seu site. E depois a gente converte os visitantes em lead. Como é que a gente faz essa conversão dos visitantes em lead? Geralmente a gente, pela ferramenta, a gente disponibiliza o material para download e também junto você tem que fazer o formulário, você tem que preencher um formulário. E no formulário você pode fazer diversas perguntas de cadastro, ou seja, você tem os dados cadastrais desse visitante. Ele passa de visitante para um lead. Um lead é aquele visitante que você tem dados de contato. Tá bom? E depois de lead, a gente consegue ver quais as oportunidades a gente pode enviar para esse possível cliente, né? E com o software de marketing, a gente consegue ver o que esse lead está fazendo, o que esse lead está baixando ou aonde ele está acessando. E a partir disso, a gente vê quais seriam os possíveis produtos que a gente pode ofertar para esse lead. E daí ele se torna um lead qualificado. Quando ele se torna um lead qualificado, ele passa a ser possível cliente. E daí a gente passa ele para a área comercial. Bom, aqui vou falar um pouco também agora de softwares da área comercial. Vou primeiro citar alguns exemplos e depois explicar mais ou menos o que eles fazem. A gente tem aí o Salesforce, o Zoho, o Pipedrive e a Jandor. São um dos principais utilizados aí no mercado nacional. E para que servem esses softwares comerciais, que também são chamados de softwares CRM? Primeiramente, é a maior gestão do lead, né? Ou seja, o lead ele já vem qualificado do software de marketing. Vai lembrar que muitas vezes tem uma integração entre o software de marketing com o software de comercial, o software CRM, ou seja, o software de marketing já manda o lead qualificado para o software de CRM, e no software de CRM a gente consegue ter aí uma maior gestão do lead, né? A gente consegue ter dados de contato, o que ele acessou, quais são os produtos que ele tem interesse, e dessa forma a gente faz um planejamento de ações e notificações. O que é um planejamento de ações e notificações? A gente tem mais ou menos em formato de calendário quais são as atividades que a gente tem para fazer com esse lead, ou seja, pode ser ligação, marcar uma reunião, ou então mandar um e-mail. Então todas essas atividades elas são colocadas dentro de um plano de ação e também você pode usar de notificações, né? Por exemplo, você pode colocar as notificações das suas atividades do CRM para fazer alarme no seu calendário do seu celular, tá? Tem toda essa integração, tanto com o celular, com o notebook ou com o tablet, tá? E, além disso, também a gente tem aí a integração com outras ferramentas, que foi o que eu acabei de falar, integração com outros dispositivos e com outras ferramentas. Muitas das vezes, o software de CRM, ele também passa aí as informações tanto para o software de contabilidade quanto o software de atividade. E, por fim, relatórios e previsão de vendas, né? A principal vantagem aí do CRM é a gente ter aí acesso a esses relatórios, acesso às previsões de vendas, então a gente consegue saber qual vai ser aí as vendas do próximo mês, qual vai ser aí a projeção de vendas para o próximo mês. Entender também qual foi o número de propostas que a gente fez e qual foi a taxa de conversão que a gente teve nos últimos anos para tentar trabalhar e melhorar essa taxa de conversão aí nos próximos meses. Aqui também a gente trouxe um funil de vendas, né? Então o primeiro tópico dele é atrair, e dentro de atrair aí a gente já imagina o lead qualificado, é mais ou menos o que o software de marketing faz. Então a parte de atrair é responsabilidade do marketing, depois relacionar, o que seria relacionar? Relacionar seria esse contato com o cliente, né? De ligação, de marcar reunião, de mandar e-mail, para entender quais são os produtos que ele pode estar precisando e depois a venda. Bom, agora falando um pouco aí de outros tipos de softwares, são softwares de gestão de atividades, tá? A gente trouxe alguns exemplos como, por exemplo, o Evernote, Microsoft Project, Trello e RunRun. E aqui a gente fala não só de software de atividade, mas também alguns softwares que melhoram a comunicação da empresa, como o Evernote, que é basicamente um bloco de notas online, onde quando você tem aí um projeto, todo mundo que está participando desse projeto pode estar comunicando na mesma plataforma, de forma integrada, ou seja, a comunicação fica muito mais rápida, muito mais ágil, além de que você também tem uma gestão de conhecimento maior. Aqui as principais vantagens desse tipo de software de gestão de atividades, tá? No caso da gestão de conhecimento, que você tem também o controle das horas que você gastou durante um projeto, você tem controle dos prazos que você tem do projeto, você tem controle de quem está trabalhando naquele projeto e dessa forma você consegue entender melhor como é que está a evolução do projeto, você consegue entender qual é a precificação certa para esse projeto. Outro ponto também é a questão da gestão do conhecimento. Tá? No caso, a gente tem aí tudo documentado no mesmo software, então a gente tem como anexar informações dentro do software de atividades e também, caso alguma comunicação sobre o projeto seja realizada, ela pode ser realizada dentro desse software e todo mundo que está participando do projeto fica sabendo.
E caso, por exemplo, alguma pessoa saia da empresa, você ainda tem a informação mantida dentro da empresa. Por isso a gente chama aí de gestão de conhecimento. E por último, a última vantagem desse tipo de software de atividade é a gestão do cronograma de atividades, né? A gente tem aí de forma mapeada tudo que a gente tem que fazer durante todo o mês e tudo que a gente tem que fazer durante o dia. Ou seja, quando o seu funcionário chega na empresa, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, como ele vai começar e quais são as atividades dele. Aqui é apenas um exemplo aí do dashboard desse software de atividade. Nessa primeira imagem aí a gente mostra o tempo gasto do projeto, né, e quais foram as atividades que foram realizadas nesse projeto. E nessa segunda imagem a gente tem aí o controle de gestão da equipe de marketing. Então o administrador da empresa pode ver o que cada um está fazendo e quanto tempo ele está gastando em cada atividade. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do software de contabilidade. Tá? Eu trouxe pelo menos alguns principais nomes aqui. Por exemplo, o Arquivei, o NFIO, Conta Azul e eContab. Esses são os principais utilizados na contabilidade nas empresas do Brasil, mas existe uma gama de outros softwares também que podem ser procurados por vocês e acessados. Quais são as principais vantagens do software de contabilidade? Primeiro é a emissão de nota fiscal e boleto, ou seja, quando você tem uma venda executada, muitas vezes vinda de um software de CRM, direto para o software de contabilidade, ele já emite a nota fiscal, já emite boleto, já emite diretamente para o seu cliente, ou seja, é uma forma muito mais otimizada esse processo aí de emissão de nota fiscal. Você tem um controle financeiro muito melhor, você consegue ver diariamente quais são as entradas do dia, quais são as saídas do dia e um fluxo de caixa semanal do que está sendo feito na sua empresa. E também tem uma integração com o contador, ou seja, quando você tem um software de contabilidade, você não abre mão da necessidade de trabalhar com o escritório de contabilidade, mas você agiliza esse processo, você consegue passar as informações para o seu contador de forma muito mais rápida, de forma muito mais eficiente. Tá, e aqui a gente tem também aí um exemplo do que é um dashboard de um software de contabilidade, mostrando aí o que tem que receber no dia, o que tem que pagar no dia e um fluxo de caixa diário, né, mostrando aí as vantagens, que é o maior controle do fluxo de caixa, facilidade para realizar projeções financeiras, né, a gente pode utilizar as projeções com base no que está acontecendo diariamente, com base no que está acontecendo nos últimos anos, e também o controle geral dos pagamentos que devem ser realizados. Beleza, agora eu vou trazer para vocês aí alguns outros softwares que não são softwares específicos em atividades, em marketing ou contabilidade, mas são softwares de gestão muito importantes que entregam diversos outros serviços, por exemplo, o SAP e o G Suite. Vou começar falando um pouco do SAP, que é um software muito conhecido, muito utilizado aí no mercado. E o que ele traz aí de vantagem? Ele tem aí um controle financeiro, emissão de nota fiscal, ele tem também um controle administrativo, gerenciador de vendas, gerenciamento de matéria-prima e de produção e controle de qualidade. Ou seja, ele é uma junção de vários dos outros softwares que eu citei anteriormente, tá? Então você tem que aí avaliar o que vale a pena para sua empresa, se é utilizar o SAP, se é utilizar um software de controle de financeiro e um controle de vendas. Cada empresa vai ter aí um perfil para saber o que é melhor para sua empresa, tá bom? Outro software também que a gente tem aí é o G Suite, que é um software muito famoso, muito conhecido, é um software da Google. O que ele traz de vantagens aí? Ele traz a criação de e-mails, agendas, chat, videochamada, você pode realizar reuniões com outras pessoas de outras empresas apenas utilizando o G Suite. Ele permite também armazenamento em nuvem, ele permite que você faça alteração em planilha de forma online, ou seja, vários funcionários podem estar fazendo alteração na mesma planilha ao mesmo tempo, e também a conexão com os diversos dispositivos iguais aos outros softwares que eu citei anteriormente, tá? Ele trabalha de uma forma diferente dos outros softwares que eu mostrei e vale avaliar se ele é necessário, se ele vai ser vantajoso aí para sua empresa. Bom, aqui agora a gente trouxe um levantamento de qual seria esse custo desses softwares aí de gestão e de automação para a sua empresa e entender quantos sistemas eu teria que vender a mais para custear todos esses softwares, né, na empresa. Qual é o investimento que a gente tem aí com esses softwares? A gente fez um levantamento aí de um software de marketing, um software CRM de vendas, um software de contabilidade e um software de gestão de atividades. A gente chegou no valor de R$ 1.600 por mês, tá? E a gente tem aí que a margem de contribuição por venda de sistema é em torno de 14 mil. Então a gente considera que se você conseguir aumentar as suas vendas em pelo menos um sistema, já é suficiente para você pagar os custos com esses softwares, ou seja, vale avaliar se esses softwares conseguem fazer você vender mais ou não, tá? Vale avaliar também se não só na questão de venda, mas muitas vezes você consegue otimizar seu tempo, ou seja, você melhora a sua gestão, a sua administração, proporcionando mais tempo para você fazer propostas mais vantajosas, ou seja, às vezes você não ganha em número de vendas, mas você ganha em tempo, né? Então você pode fazer um comercial muito mais valioso com esse tempo seu. Então vale a pena avaliar também aí se esse investimento vai caber para a sua empresa integradora. Agora eu vou falar bem rapidinho aí de vendas e qualidade de serviço. Vou trazer alguns pontos aí dos modelos de vendas que a gente tem, que as integradoras estão trabalhando.
E o primeiro delas é equipes de venda interna e contratada, ou seja, você tem uma equipe dentro do seu escritório contratada, você tem gastos com salários e benefícios, e mesmo que você não venda vários sistemas nesse mês, você vai ter esse custo com essa equipe de venda que você tem contratada, tá? Um outro modelo que também está sendo utilizado é o pagamento de comissão para vendedores externos. Você só paga a comissão ao vendedor caso ele realize uma venda para você. A vantagem desse modelo é que você só tem custos caso você tenha uma venda realizada. Ou seja, caso você não tenha vendas no mês, você não vai ter custos com a sua equipe de venda, tá? Agora, uma coisa que você tem que avaliar aí é o valor dessa comissão, porque apesar de você ficar mais seguro, porque você tem custos quando você tem venda, se essa comissão for muito alta, você pode perder uma boa parcela aí do seu sistema e pode não valer a pena para você também. Um outro modelo de vendas é a contratação de uma empresa especializada em vendas e aquisição de leads, tá? Aqui é bem parecido aí com comissão de vendedores externos, mas é um pouco diferente, porque você está contratando não pessoas, você contrata uma empresa especializada para trazer leads para você, para trazer clientes para você. Você pode pagar ela tanto como comissão, ou então pagar ela por mês para tantos clientes que ela gerar. Vai variar o seu acordo com essa empresa, mas pode ser bastante importante isso, talvez pelo menos no início da sua empresa, para você conseguir um grande número de clientes e alavancar e ganhar escala. E por último, as vendas iniciadas através do próprio site da empresa. Bom, muitos integradores estão trabalhando com vendas que começam pelo site, né? Você já faz aí um dimensionamento pelo site, você já faz aí uma relação com o cliente toda pelo site, mas a gente não considera que esse seria o modelo único de atuação na sua empresa, né? A gente considera que toda empresa tem que ter um site, não só para aumentar o número de vendas, mas também para alavancar a marca da sua empresa, mas isso tem que ser em conjunto com os outros modelos de vendas que a gente tem, né? Então você pode trabalhar com o site, pode iniciar um dimensionamento pelo site, pode otimizar o processo tendo um site funcionando, mas ele não seria um único modelo para a sua empresa poder realizar as vendas dela. E agora falar um pouquinho de otimização de serviços, vou trazer aí um pouco do que vem sendo feito e de alguns problemas que a gente já viu, que foram relatados, que a gente já deparou na Grindr. Algumas empresas hoje vêm trabalhando faturando apenas os serviços de engenharia e de instalação, deixando aí os kits para o distribuidor faturar, ou seja, você não tem a bitributação dos kits. Por um outro lado, você não ganha aí a comissão em cima da venda dos kits, mas você consegue ter aí sistemas mais competitivos, com preços mais competitivos. Outra questão é a geração de proposta e visitas técnicas. Deve-se ter bastante atenção com as visitas, tá? E com a geração de proposta para a gente não fazer propostas para cliente que não vai comprar e nem para a gente fazer visitas para clientes que tem pouca chance de realizar a compra. Ou seja, valorizar as visitas técnicas apenas para os clientes com grande potencial, né? Então, o que a gente considera, o que a gente pede aí, o que a gente vive insistindo é para as empresas integradoras pensarem em segmentar bem esses clientes para entender quais são os clientes que realmente têm chance de ser uma conversão. Para não fazer tanto dimensionamento sem necessidade, para não fazer proposta sem necessidade e não fazer uma visita sem necessidade, pois uma visita custa caro. O tempo que você gasta visitando, você poderia fazer outras ações comerciais muito mais importantes para a sua empresa. E também a questão da qualidade dos serviços e dos equipamentos. Bom, como a gente sabe aí, os sistemas fotovoltaicos são um investimento muito caro e a longo prazo. Quando se trata de um sistema a longo prazo, o cliente valoriza muito mais a questão da qualidade do que do preço. Muitas vezes o cliente paga mais caro por um serviço de qualidade, porque é um investimento a longo prazo, né? Então a gente bate na tecla aí de que a qualidade é imprescindível quando você vai fazer tanto a instalação quanto na compra dos kits. E além disso, a gente sabe também que muitas vezes quando um cliente final vai fazer a instalação, ele depende muito da experiência de um outro cliente que já instalou. Ou seja, quando você faz uma instalação, você compra kits de qualidade para os seus clientes, você também está fazendo uma autopropaganda sua, porque o seu cliente vai passar para outros clientes, outros possíveis clientes seus, para poderem fazer a instalação também. E a questão do pós-venda e monitoramento da geração, que também é uma questão bastante importante. Por quê? Porque o cliente ele quer saber quanto ele está gerando, o cliente ele quer saber quanto que ele está economizando. Então a questão de você ter software de monitoramento e disponibilizar isso para o cliente pode fazer com que a satisfação do cliente aumente muito mais. Isso vai ser bastante importante para a eficiência da sua empresa, para a qualidade da sua empresa. O mesmo acontece com pós-venda, né? Você ter aí um serviço de garantia do seu sistema para o seu cliente, você tem um monitoramento de como está sendo a geração do seu cliente, um pós-venda, o acompanhamento disso é bastante importante para a satisfação do cliente, para a qualidade da sua empresa e para a sua autopropaganda. Bom, é isso. Muito obrigado pela participação de todos. Convido vocês aí para participarem também do próximo vídeo do Grindr Talks, que vai ser marketing como impulsionador de vendas. Caso vocês tenham alguma dúvida ou algum comentário, deixa aí para a gente logo abaixo do vídeo. Se você tiver também interesse em baixar o nosso material, ele está na descrição do vídeo. Sinta-se à vontade. E é isso. Muito obrigado.